Fala pessoal, estamos começando mais uma aula de Estética e História da Arte e hoje nós iremos iniciar nossa discussão a respeito da arte na Antiguidade, mais especificamente na Antiguidade grega. Esse é um ponto da nossa disciplina que vai ser extremamente importante, por quê? Porque aqui na Antiguidade Grega nós iremos estabelecer um contato com as principais teses, os principais argumentos, as principais ideias que vão estar presentes não só aqui na Antiguidade Grega, mas estarão presentes também, por exemplo, no Renascimento. Esses temas, essas ideias vão renascer, né, do período do Renascimento, e logo ela vai estabelecer um debate, uma discussão com, por exemplo, a arte moderna no século XX, onde essas ideias serão debatidas, serão discutidas, ou até mesmo serão, né, atacadas num certo sentido, porque aqui nós iremos encontrar a formação, o início, o nascimento dos padrões que estão relacionados com a arte acadêmica, né? As belas artes, né? As altas artes. E conforme a disciplina vai avançando aqui na Estética e História da Arte, a gente vai sempre apresentar algumas perguntas, e uma dessas perguntas é a seguinte: até que ponto essas categorias como altas artes, belas artes e as artes inferiores ou as artes menores, até que ponto essas categorias fazem realmente sentido? E a gente pode perceber que essa é uma pergunta muito recente, né, muito contemporânea, porque chegamos ao ponto da gente debater a respeito do estatuto artístico. Existe realmente o que é genuinamente artístico, deixando de lado outras expressões artísticas que são negligenciadas ou que são menores? É claro que conforme a gente vai avançando na história da arte e no pensamento estético na filosofia da arte, esses debates, essas perguntas vão ficar cada vez mais claras. Mas aqui, nesse primeiro bimestre, nós estamos entrando no nosso principal ponto, nosso principal período, porque aqui nós teremos contato com as principais ideias da formação do pensamento artístico ocidental e também iremos debater com o período, pelo menos expressões artísticas não ocidentais nesse sentido. Beleza. Antes de a gente iniciar a nossa discussão, eu queria esclarecer que hoje nós não teremos uma atividade ao final dessa videoaula, né? Nós deixamos, acho que, se eu não me engano, umas 3 atividades, né, nas semanas passadas, e hoje eu vou estabelecer uma pausa com relação às atividades dessas aulinhas que estamos tendo, né, por vídeo. Então hoje, só lembrando, nós não teremos uma atividade ao final dessa videoaula, beleza? Ok, vamos então introduzir os principais períodos da arte grega. Ou melhor, nós debatemos nas aulas anteriores sobre as teorias sobre a origem da arte, né? Algumas apontavam para o aspecto lúdico, o aspecto prático funcional, outros para o aspecto sobrenatural religioso. E se passaram, a civilização suméria surgiu, com ela surgiu, se não for a maior invenção do ser humano, que foi a escrita, a primeira escrita, a escrita cuneiforme. Também temos expressões artísticas de engenharia e pré-científicas também nos povos pré-colombianos, né, os incas, os maias, os astecas. E nós chegamos aqui nesses períodos que separam então as eras de produção do pensamento ocidental a partir da antiguidade grega, que são 5, né? O período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helênico, né? E aqui nós iremos também continuar com uma tese das aulas anteriores, que é a seguinte, né? Nesse momento antigo, o desenvolvimento da arquitetura, o desenvolvimento da engenharia, o desenvolvimento do pensamento científico e o desenvolvimento das práticas e técnicas artísticas, elas não estão separadas. Ainda não há essas caixinhas onde a gente pode refletir sobre cada uma delas de forma separada, porque isso é uma prática muito contemporânea, se a gente parar para pensar. E aqui muitas ideias estarão unidas, logo iremos esclarecer algumas dessas ideias. Pois bem, o que caracteriza então o período pré-homérico? Neste momento surge a escrita e a arte é baseada em decorações mais simplistas em vasos de cerâmica, né? Então nós temos aqui o primeiro surgimento de manifestações que sejam artísticas, porém simplistas. Então nós temos, se a gente pensar na Grécia Antiga, na exportação e a importação de azeite de oliva, né, o óleo, né,
que era um dos principais produtos que as cidades da Grécia Antiga trocavam entre si, e também pensando aqueles portos de comércio onde você tinha contato com outras culturas, estamos falando desse período onde há digamos assim, um primeiro momento, um primeiro passo para você ter uma sofisticação política, filosófica e até mesmo artística, né? E o nosso segundo período é o período homérico. Pode-se dizer que a escrita desapareceu e o artesanato decaiu. Aqui nesse período, por exemplo, nós temos o surgimento da organização agrária familiar. Nós temos terras que pertencem a famílias e as atividades agrárias a partir dessas terras familiares, essa organização familiar agrária, rural, né? Mas nesse sentido, vale a pena enfatizar por que a gente chama ele de homérico, né? Porque aqui nós temos a presença do maior poeta da antiguidade grega, se a gente parar para pensar, que foi Homero, autor da Odisseia e da Ilíada, que a gente tem familiaridade com as histórias, né? De Aquiles, as histórias do Odisseu, né, ou de Ulisses, né, presentes na Ilíada e na Odisseia, o embate e as discussões, a cosmogonia, né, dos deuses e como que os deuses estão interagindo com o mundo humano e com os líderes políticos humanos. Então, a poesia homérica é representada nas obras da Ilíada e da Odisseia. Aqui se forma de forma bastante, aqui se mostra de uma forma bastante enfática. Lembrando que Homero, colocado, né, inserido aqui nessa história como principal poeta grego, não pode ser visto com esse termo poeta da mesma forma que a gente trata ou fala, né, usa o termo poeta hoje em dia. Dizer que Homero foi um poeta da antiguidade é mais do que isso, porque a poesia na antiguidade grega, que é uma manifestação artística no fim das contas, era mais do que isso. Ser poeta na antiguidade grega e estabelecer um contato bastante íntimo com a poesia na antiguidade grega era um aspecto pedagógico. Vou repetir, era um aspecto pedagógico, educacional, porque a Ilíada e a Odisseia, elas são elementos que formaram a mentalidade grega e formaram os valores e princípios, até mesmo uma noção de ética e moralidade no mundo antigo grego. Então, os poetas eram os primeiros, digamos assim, educadores e os primeiros pedagogos, né? Então nós caminhamos para o período seguinte, que é o período arcaico, que é o surgimento da polis, né? O surgimento das cidades-estado, com a formação de uma elite social com significativo desenvolvimento literário e artístico. Podemos dizer que aqui também temos o surgimento do teatro, dos grandes gêneros, né? A comédia e a tragédia. Aqui nós temos a presença dos primeiros, né, regimes políticos, se a gente pensar nas oligarquias, na democracia, ou até mesmo na tirania, né, que são elementos que são tratados até mesmo pelos filósofos como Platão e Aristóteles, e aqui começa a surgir a organização das cidades-estado, onde você tem uma cultura bem fechada, um pensamento e uma prática e hábitos e valores bem fechados. O que eu quero dizer com isso? Atenas tem a sua cultura e seus hábitos, Esparta tem sua cultura e seus hábitos, e cada uma tem uma identidade bem específica, né, das cidades-estados. Consequentemente, nós iremos, no período seguinte, nos encontrar no período clássico, né, que é o grande desenvolvimento econômico, cultural, social e político na antiguidade grega. E na arte, as esculturas chegam ao ápice do naturalismo. Nesse ponto, vale a pena a gente enfatizar uma coisa que tem a ver com a nossa primeira aula, né? A nossa primeira aula filosófica, né, de estética, daqueles argumentos que nós tivemos contato, né? O argumento realista do belo e o argumento subjetivista do belo, né? Podemos dizer para os gregos antigos, ou melhor, para o pensamento platônico, né? O pensamento platônico, o belo, a noção de belo está na natureza, ou seja, é uma noção realista do belo. O belo existe no mundo independente do pensamento do sujeito. Isso é uma coisa tipicamente platônica. E dizer que o belo está no mundo, né, com esse pensamento platônico, esse pensamento realista platônico, o que isso quer dizer? Que o belo aqui ele não se separa do bom e nem se separa do verdadeiro.
Se você está na antiguidade grega e simpatiza com o pensamento platônico, dizer que algo é belo é dizer ao mesmo tempo que ele é também verdadeiro e bom. Se você diz que algo é verdadeiro, ele vai ser ao mesmo tempo belo e bom. E se você diz que algo é bom, ele vai ser ao mesmo tempo belo e verdadeiro. Essas coisas ainda não se misturam, porque a noção de belo ela vai estar bastante unida com a noção de harmonia, ordem, imitação da natureza, imitação dos padrões da natureza, e é por isso que nós estamos enfatizando aqui que as esculturas, por exemplo, atingem o ápice do naturalismo, porque o naturalismo, os padrões da natureza, elas nos revelam o belo, e sendo belo, é bom e verdadeiro. É algo que existe independente das opiniões e pensamentos do homem. Ele só percebe o belo porque o belo está no mundo de uma forma real, né? Então isso é um pensamento tipicamente platônico. E nesse período, na ascensão filosófica, intelectual e artística, se a gente pensar na capital intelectual do mundo grego, que foi Atenas, aqui nós temos o ápice digamos assim, das construções arquitetônicas. Podemos pensar no Partenon, podemos pensar nas festividades gregas religiosas em homenagem a deus Atena, ao deus Apolo. Aqui nós temos um período de grande sofisticação intelectual e a arte aqui não se separa desse momento. Beleza, o período helênico nesse sentido, a gente vai perceber então o período de conquistas macedônicas, ou seja, nós temos o macedônico mais importante aqui nesse período, que foi Alexandre o Grande, e nós temos então o início da troca, né, e do contato da antiguidade grega, da polis, né, com outras culturas de outros lugares. E nós percebemos aqui um multiculturalismo, que é o período helênico. A gente que ouve direto sobre a filosofia estoica, né, filosofia epicurista, né, dos helênicos, é aqui que surge esse período onde surge na filosofia, até mesmo na arte, esse multiculturalismo. Agora as cidades-estados não são mais fechadas, elas são multiculturais, são cidades do mundo, né? E aí que vai ser o nosso passo para entender em aulas, né, nas próximas aulas, o surgimento da arte na antiguidade romana. E aí nós teremos outros aspectos, principalmente no âmbito da engenharia e da arquitetura. Pois bem, esses são os primeiros passos que estamos dando em relação às principais ideias artísticas da antiguidade grega. Fico por aqui, iremos, né, trabalhar mais detalhes em relação a esse tema nos próximos vídeos. Até mais, muito obrigado pela atenção.